Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui da UFCG, dando continuidade ao nosso curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Vamos lá, na aula passada a gente viu o conceito de vetor. Então hoje vamos estudar como um vetor pode se posicionar em relação a outros. O primeiro conceito é familiar à maioria de vocês, que é o conceito de paralelismo. Então, dois vetores que possuem a mesma direção são ditos paralelos, ok? E a gente usa a notação para designar isso, essa daqui, tá certo? O vetor U é paralelo ao vetor V, essa é a notação para designar isso. Nessa figurinha aqui a gente tem três vetores paralelos. Notem que eles podem ter comprimentos diferentes, podem ter sentidos diferentes, mas a direção é a mesma, certo? Bem, pessoal, na aula passada teve um carinha que entrou de gaiato na festa dos vetores, né? Foi o vetor nulo. O cara nem tem direção, nem comprimento, nem sentido e mesmo assim entrou na festa. Tá certo? Então ele também vai querer entrar nessa brincadeirinha aqui dos vetores paralelos. Mas como o cara não tem direção, ele vai ser o nosso café com leite, tá certo? Vamos considerar o vetor nulo paralelo a todo mundo. Beleza? Próximo conceito. Dado um vetor U, o vetor que tiver a mesma direção do vetor U, o mesmo comprimento, mas tiver o sentido contrário, vai ser chamado de oposto de U, ok? E vai ter a seguinte notação, ó, menos U, certo? Nessa figurinha aqui a gente tem um exemplo de um vetor U, então aqui o desenho do vetor menos U, é o oposto de U, ele tem a mesma direção, o mesmo comprimento e troca só o sentido, ok? Próximo conceito. Dado um vetor agora não nulo, então o vetor nulo aqui não vai entrar nessa brincadeirinha aqui. O vetor que tiver a mesma direção, o mesmo sentido, mas agora com comprimento igual a 1, esse cara vai ser chamado de versor, tá pessoal? Então nessa figurinha aqui a gente tem um vetor W de comprimento 4, tá certo? Então, o vetor que tiver a mesma direção de W, o mesmo sentido, só que com comprimento igual a 1, esse cara vai ser o versor de W. Bem, próximo conceito. Dois ou mais vetores são ditos coplanares se puderem ser representados em um mesmo plano. Então, se você tiver aqui 2, 3, 4, 5 vetores e conseguir posicionar eles no mesmo plano, eles são coplanares. Nessa figurinha aqui, ó, você tem esses três vetores dentro de um plano. Então, eles são coplanares. Nem sempre isso vai ser possível, como nessa outra figurinha aqui. Aí, nesse caso, eles não são coplanares. Tá certo? Bem, essa brincadeira pode ser brincada a partir de 2, só que com 2 apenas, ela não tem muita graça, porque se você considerar só dois vetores, eles vão ser sempre coplanares. Sempre vai ser possível colocar eles dentro de um plano. Bem, o próximo conceito também deve ser bem familiar de todos vocês, que é o conceito de ângulo, ok? Posicionando dois vetores não nulos no mesmo local, o ângulo entre eles vai ser o menor ângulo entre as suas direções. Conceito aqui natural, que vocês já devem ser familiares. Tá certo? Mas, professor, e se os vetores não estiverem posicionados no mesmo local? Bem, aí você posiciona, não tem problema nenhum. Desde que você não mude a direção, sentido e comprimento do vetor, você vai estar considerando o mesmo vetor, mesmo que você mude a posição dele. Ainda sobre ângulos, se o ângulo entre dois vetores for 90 graus, a gente vai dizer o quê? Eles são ortogonais, ou sinônimo perpendiculares, tá certo? E a notação para designar que o vetor U é ortogonal ao vetor V é essa daqui, ó. Essa
Minha anotação para dizer U é ortogonal a V. Beleza? Bem, o vetor nulo também vai querer brincar de ortogonalidade. De novo, ele vai ser café com leite, certo? Vamos considerar o bichinho ortogonal a todo mundo para ele também poder brincar de ortogonalidade. Já que eu não posso calcular ângulo entre vetor nulo, né, e outro cara. Bem, pessoal, para finalizar a nossa aula, vamos fazer aqui esse exemplo. Vamos considerar dois vetores não nulos e paralelos. Eu quero que vocês calculem o ângulo entre esses dois vetores. Então dá um pause aí no vídeo e tenta fazer isso aí, beleza? E aí, conseguiu, pessoal? Vamos lá resolver aqui o exemplo. Para eu fazer essa conta aqui, eu tenho que considerar as duas possibilidades. E essas possibilidades são as seguintes: ou esses dois vetores têm o mesmo sentido ou não. Então, se eles não tiverem o mesmo sentido, ou seja, se eles têm sentidos opostos, quando você posicionar eles no mesmo local, o desenho deles vai ficar parecido com isso. E aqui a gente está vendo claramente que o ângulo entre eles é 180 graus. Valeu? A outra possibilidade deles terem o mesmo sentido, quando você posicionar eles no mesmo local, o desenho vai ficar alguma coisa desse tipo aqui. E aqui a gente também vê claramente que o ângulo entre eles é 0 graus. Beleza, pessoal? Entendeu aí os conceitos da nossa aula? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Gostou da aula? Cai com o dedo aí no like e se inscreve no nosso canal, pessoal. Valeu, até a próxima aula!